Eu me chamo Geisla, tenho 26 anos e esse é meu canal, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estou iniciando mais um vlog aqui. Vou iniciar fazendo as minhas unhas. Eu já fiz elas, na verdade, assim, a cutilagem e passei base nelas. Aí agora eu vou pintar. Lixei também, então só no ponto de receber a esmaltação. Tô pretendendo fazer uma francesinha nos pés. E na mão vou pintar de outra cor, eu acho. Pode ser que daqui para o final desse vídeo eu decida fazer outra coisa. E vou gravando aí o que for aparecendo do meu dia a dia. O que eu ver que é legal eu gravo para vocês. Então, se você gosta de vídeos assim, venham acompanhar. Quando eu comprei as maquiagens, eu comprei também esse esmalte. Ele foi R$ 4. Ele é muito lindo, gente. Eu queria pintar ele, só que ele é muito parecido com esse outro que eu pintei recentemente, olhem. Ele é só mais escuro um pouquinho. E Dudu querendo participar do vídeo. Aí eu não vou pintar agora não, porque eu pintei desse recentemente, vai ficar parecendo a mesma cor. Aí eu vou pintar de preto. Ele tá meladinho assim, gente, mas ele é preto. Faz muito tempo, viu, que eu pintei preto nas mãos, tô até meio assim. Mas vamos ver, né? Pode ser que daqui pro final do vídeo eu mude de ideia, como eu falei. E nos pés eu vou fazer francesinha. Eu peguei aqui o cintilante que eu comprei junto com esse aqui. R$ 4 ele foi. Aí aqui tá aquela rendinha, né? Ou rena. Acho que é rena. E aqui tá 2 brancos, que é pra ver se esse falhar, porque está no restinho. Aí eu uso esse outro. Aí já deixei tudo aqui no ponto pra mim esmaltar minhas unhas. Gente, eu me planejei pra fazer a francesinha, só que eu passei o cintilante e passei apenas uma camada de renda. Tô achando tão bonitinho que tá me dando dúvida se eu deixo só assim. Achei tão bonitinho. Mas acho que eu vou fazer a francesinha. É porque o cintilante dá um show na unha. Desconsidere, minha gente, os pés feios. Aí, meu pé é enorme. Calço 39. Fiz a francesinha já, a listrinha branca, que são 2 tons de branco, né? É o branco neve, branco renda. E tem a francesinha, que é o branco coco, branco leite, tem vários nomes esse branco. Aí fiz a primeira camada e fiz a listrinha, para depois vir com outra camada do de baixo. Aí vai dar uma coberturazinha na listrinha, sabe? Talvez não dê muito, às vezes eu coloco francesinha antes da última camada e às vezes eu coloco depois. Aí às vezes eu coloco antes e acho que ela ficou um pouco ofuscada quando passa a outra camada. E às vezes quando eu passo a camada e depois ela, eu acho que ela fica muito acesa. Então hoje eu decidi fazer ela antes da última camada. Não tá tão bonitinho porque falta tirar os borrados, mas confiem no processo que vai dar tudo certo. Passei a segunda e última camada do esmalte. Ele não ofuscou a rendinha porque é o da Colorama, minha gente. Quando eu comprava o da Avon, ele dava uma ofuscada na listrinha branca. E aproveitei, já tirei os borrados e passei base. Então, estão finalizadas. Eu só vou esperar secar a base para mim passar um óleo secante. Que é esse daqui que eu uso, da Risqué. Aí vou agora para as unhas da mão. Passei 1 hora, minha gente, fazendo essas dos pés, mas ficaram bem delicadas. Eu não tô vendo muitas pessoas usando francesinha. Eu já ouvi dizer que saiu de moda, alguma coisa assim, mas pra mim, francesinha nunca vai sair de moda, porque eu acho tão bonito, tão delicado. Por mais que seja uma trouxeira de pé dessa, aí tento dar uma equilibrada com a francesinha. Agora eu vou passar o pretão nas unhas, gente, de um extremo a outro. Primeira demão de esmalte fica essa bagaceira, mas confiem no processo. Já estou gostando, minha gente. Achei que ia ficar assombrada com essas unhas pretonas, que eu sou mais do neutro, do nudezinho. Mas estou gostando. Eu queria que sei. Vai-se embora fazer minha janta, não. É o quê?
Vai-se embora fazer minha janta, não. Ai, aí se tu for esperar a janta de mim Oxe, eu tô com a hoje. minha pitada, dá pra me fazer não, vai-se embora. Resultado final das minhas unhas, eu achei show de bola. André não gostou, porque é preta. Falar as coisas direito, eu não gosto da cor preta na unha, né? Que eu não gostei. As coisas direito. Enfim, Eu pintaria de outra cor. André não gostou das minhas unhas. Fala as coisas direito. Falo que é verdade. Eu achei muito bonita, fazia muito tempo que eu tinha pintado de preto. Gosto mais do neutro, mas tava com vontade e colou de comprar ultimamente. Aí pintei. E as unhas dos pés. Tá bem molhado porque eu passei o óleo secante e vou passar ele também nas mãos agorinha. Porque aí evita de borrar mais ainda, né? De esbarrar em algum canto e a unha amassar. André tava dizendo que uma manicure passa fome, se depender de eu agendar pra fazer, porque eu mesmo faço as minhas unhas. Achei muito bonitinha. Passei só 2 mãos e nessa mão eu passei 3, porque como eu pinto com a esquerda, aí não fica tão legal, não fica uma cobertura já boa de segunda. E assim ficaram. Dia seguinte, cozinha um caos, almoço pra fazer e eu resolvi gravar tudinho pra vocês, gente, colocando essa cozinha em ordem. Tinha pratos aí no escorredor pra guardar, já fui fazendo isso, guardei tudo direitinho. Esses pratos quem tinha lavado era André, na noite anterior. Eu tinha feito bolo também de milho. Gravei aí pro canal, minha gente. Vejam aí os vídeos anteriores, que se não tiver no anterior a esse, é um ainda anterior. Aí fiz bolo, registrei aí. Eu tô amando, gente, o bolo de milho. Tô fazendo aqui direto. Eu acho que André já tá até abusado de tanto que eu já fiz. Mas eu acho um dos melhores. E brownie também, viu? Já fica de spoiler aí. Tô fazendo muito. Aí guardei tudo nos seus devidos lugares. E já fui dando uma pré-organizada nessa cozinha pra mim lavar. Aí lavei os pratos. Não tinha muito prato não, sabe? Aí foi até bem rápido. Eu só estava fazendo o mais rápido possível, porque enquanto eu estava aí lavando, o André estava escovando os dentes, se ajeitando para sair, porque ele ia na rua, ia comprar verdura, fazer uma feirazinha, sabe? Aí eu estava querendo adiantar o máximo de coisa que eu podia, para também terminar o almoço cedo, e também estava querendo usar algumas coisas que ele ia trazer da feira, algumas verduras que aqui não tinha tanta coisa. Tinha mais o básico do básico do básico. Então, lavei aí essa boleira, gente, no instante. Acabou o bolo, viu? O bolo de milho no instante voou. Porque também eu mando para amanhã, sabe? Quando eu faço assim alguma coisa, eu gosto de dobrar a receita. É difícil eu fazer a medida certinha, porque eu sempre dobro para mandar para ela. Eu gosto de fazer, mandar para ela. E André tava de saída nesse momento. Foi-se embora comprar as coisas e eu me apressando, porque tinha a pia para colocar em ordem, aí tinha o fogão para limpar, para depois eu começar a fazer o almoço. E o almoço tinha tudo do zero para fazer. Aí eu resolvi fazer de tudo, fazer arroz, feijão, macarrão, dar uma assada numa carne, fazer uma saladinha. Então eu quis deixar assim bastante variedade, né? Assim, do básico também, é um almoço simples, né, gente? Nada elaborado também. Pra gente ter assim um almoço mais completo durante a semana, né? Porque eu já faço em grande quantidade pra gente levar durante a semana pro trabalho. A gente e eu, né? Eu levo pro trabalho, mas André come em casa. Eu só tenho 1 hora de almoço, por isso que eu como lá, não compensa vir pra casa, porque também eu viria de pé, então ia ser muito corrido. Aí eu prefiro almoçar lá mesmo e Andrezinho come em casa. Mas aí eu já deixo o almoço pronto. Aí no meio da semana eu só preciso fazer um arroz ou um macarrão, se eu quiser. Feijão eu faço, gente, meio pacote. E dura 15 dias, tranquilo. Aí limpei aí a pia, tudo limpinho, arrumadinho. Gente, vocês vão ver a pilha. Olha, foquem nesse escorredor com esses pratos. Tá cheio, não tá? Só que assim, tá cheio, mas não é tanta coisa.
Mas vocês vão ver o tamanho que ele vai ficar. De tanta coisa que eu vou sujando no decorrer desse almoço, aí eu já vou deixando lavado. O detergente já estava nas últimas, né, minha gente? Eu já estava usando ele deitado, que era para escorrer o produto, o restinho que tinha para o começo, né, para mim ficar usando, para ter ainda, para dar para me lavar os pratos. Então eu fui abastecer novamente. Esses produtos, gente, eu compro num carro que passa aqui. Na verdade, ele passa lá em Manhã. Passa aqui na minha cidade, né? Só que ele não passa na rua que eu moro, ele passa lá em Manhã. Aí eu peço para ela comprar. Eu digo que eu tô precisando, ela pega lá e eu faço o pix pro rapaz. Aí limpei aí o fogãozinho e já fui colocando logo o macarrão. A água do macarrão para esquentando, porque eu ainda ia catar feijão, minha gente. Esse feijão, ele tava soltando bastante pozinho, sabe? Aquele negocinho. Gente, eu adiantei aí e dei uma cortada, porque eu demorei demais. Esse vídeo tava bem comprido, então eu dei uns cortes. Mas eu lavei também bastante esse feijão. E demorei até catando, porque eu tirei bastante sujeirinha dele. Bastante feijãozinho estragado, sabe? Aí lavei bem, coloquei na panela, coloquei água e eu já ligo o fogo, que é pra já ir aquecendo essa água desse feijão e já ser mais rápido. Aí cortei aí cebola, cortei pimentão e cortei tomate. Eu gosto de colocar bastante verdurinha no feijão, para ele ficar bem temperado, bem gostosinho, para não ser só aquele feijão de alho, de não sei o que. Apesar que alho eu nem coloquei aí. Tinha alho, mas eu fiquei com preguiça. Como eu tô um tempo sem usar, aí eu fico com preguiça agora. Coloquei também, gente, pimenta de cheiro. Isso aí que eu cortei agorinha, laranja, era uma pimenta madura de cheiro. Aí eu não tinha colocado tomate, vocês vão perceber aí. Só que depois André chega com a feira, aí eu pego uma tomate das que ele trouxe e coloco no feijão, porque aqui não tinha tomate mais não. Aí coloquei ao todo, né, cebola, pimentão, pimentinha de cheiro e tomate. Vou colocar coentro também mais pra frente, vocês vão ver. A água já tinha fervido do macarrão, então já coloquei o macarrão pra ir cozinhando. Aí de temperinho aí no feijão eu coloquei, e o digníssimo chegou, né, enquanto isso. Coloquei sal, coloquei o tempero para feijão, que já é o nome dele assim, minha gente, é tempero para feijão, tudo num potezinho. Eu misturei os dois, porque aqui não tem o pote com essa especificação. Aí eu coloquei o tempero para feijão e o tempero tudo junto, aí tá tudo misturado aí. E coloquei um pouco de páprica. Aí a André chegou com a feira, eu resolvi colocar tomate, coloquei duas pequenas, mas na verdade deu bastante, mas tem nada não, coloquei assim mesmo. Gente, tinha charque já escaldada na geladeira. Então, a páprica eu coloquei agora, minha gente. Tá vendo? Eu jurando que eu tinha colocado naquela hora. Coloquei bastante, que eu gosto do feijão bem laranjinha. Eu já não sou fã, sabe, gente? Aí eu tempero o máximo, porque é para o máximo ficar gostoso. Lavei o arroz para adiantar. E sim, gente, eu tinha colocado charque também no feijão, para ele ficar mais gostosinho ainda, né? Eu acho que eu vou ficar fazendo isso. Eu vou ficar comprando um pedacinho de charque para ficar colocando no feijão para ver se a gente se anima mais a comer, porque a gente não é tão fã de feijão e eu menos ainda, gente. Olha, tem vezes que eu deixo bastante, sabe? Fica até estragando. Tento colocar pouco e o pouco que eu coloco eu ainda deixo. O cérebro já acostumou, sabe? De ficar deixando feijão. Aí às vezes eu me esforço e como tudo direitinho, sabe? Mas é um sufoco. Eu não sou tão fã de feijão, não. Esquentado, principalmente. Quando é fresquinho assim, eu como até bastante. Aí tinha charque já escaldada na geladeira, de quando eu fiz o macarrão de pressão. Acompanha aí também um dos vídeos anteriores. Não sei exatamente se é o anterior, vocês vejam aí direitinho. Aí eu escaldei tudo de uma vez e tinha guardado. Aí era até uma boa quantidade, que se fosse dividir, ia ficar pouco, sabe? Pra comer de outra vez. Aí eu peguei e decidi colocar tudo de uma vez mesmo. Aí eu tinha partido cebola e pimentão. Aí eu coloquei um pouco de cebola nessa outra panela pra me fazer o arroz. E a outra parte da cebola e do pimentão eu deixei pro macarrão. Aí depois eu ralei também cenoura pra deixar no arroz. É muita coisa, gente. E já fui colocando aí azeite e manteiga. Manteiga eu só coloquei no macarrão, porque eu gosto do gostinho da manteiga no macarrão. No arroz eu só deixei azeite mesmo. Aí já fui refogando elas. Quando refogou tudo direitinho, eu coloquei páprica e joguei o macarrão e no instante ficou pronto, gente. Eu só gosto de fazer isso no macarrão mesmo. E o arroz, coloquei um salzinho, joguei o arroz que eu já tinha lavado e coloquei a água. A água eu coloco da torneira mesmo, porque depois ferve tudo e as bactérias ficam tudo mortas aí, minha gente.
Esse negócio de pegar coisa do filtro, eu perco mais tempo e no final é tudo besteira, eu acho, sabe? Porque quando vai ferver, não vai resistir micróbio aí. Então, gente, terminei essa parte que eram os principais, o arroz, o feijão e o macarrão. Só tava aí o arroz e o feijão no fogo, o macarrãozinho já tava pronto, desligado aí. Então, eu já fui dando um grau na pia, por isso que vocês vão ver a pilha de pratos que vai se formando. Eu gosto de fazer isso, minha gente, até porque eu tenho pouco espaço, né, para fazer as coisas aí na cozinha. Então, se eu ficar acumulando, gente, eu fico sem canto para fazer as coisas. Aí já fui pegar o alface que tinha na geladeira. Esse alface já tinha, eu acho que mais de 15 dias que estava guardado. Então, ele tinha bastante coisinha preta. Aí vocês vão ver que eu tiro bastante coisa também. A cuba ali da pia fica cheia de alface, assim, pretinho, queimado, já estragado, sabe? Aí eu, tudo que dava pra aproveitar, eu já peguei, já parti logo, pra ficar aquela baciada de salada, porque aí eu já vou montando as bacilas é ótimo, né, minha gente? As bacias pequenininhas, pra mim ir levando pro almoço também, pro meu trabalho. Aí cortei aí alface, cortei tomate, a tomate eu tirei a semente já e coloquei aí cebolas em rodelas. Tinha um baita pimentão que André tinha trazido da feira, daquele pimentão. Pimentão não, minha gente, pepino. Pepino japonês, se eu não estou enganado, o nome dele é esse. Olha o tamanho do pepino. Aí fui partir também para colocar na salada. Eu gosto muito também de pepino desse fininho, sabe? Do outro eu como, mas eu gosto mais desse. Então, eu parti, acho que metade desse pimentão. Coloquei bastante também. A cenoura, aproveitei que André trouxe também, descasquei e ralei aí para jogar por cima da salada. E essa foi a minha salada, cheia de variedade. Teve alface, teve tomate, cebola e cenoura. Não coloquei pimentão, apesar de ter, porque André não gosta. O macarrão, gente, eu faço com pimentão por causa, assim, do gosto. E também eu amo pimentão, né? Eu acho que o pimentão se sobressai muito na comida. Então, o macarrão com pimentão, gente, é o tempero, assim, se tivesse só pimentão no macarrão, pra mim já estaria bom. E André não gosta, ele cata tudo. Aí ele sai catando tudo, aí na salada eu evito até colocar. Vocês veem, né? Muita coisa pra fazer aí, coisas básicas, mas como não tinha nada, eu tive que fazer tudo do zero, aí acabei demorando um pouco, né, fazendo aí esse almoço e inclusive o tamanho desse vídeo vai ficar bem comprido do tanto de coisa que eu registrei. Mas assim, até que foi rápido, sabe? Eu fiz acho que esse almoço em 1h30. Aí fui fazer o suco foi de umas goiabas que André também tinha trazido. Aí eu parti elas direitinho, coloquei aí no liquidificador. Não mostrei, gente, porque meu celular descarregou na hora e dá esse pedaço aí, na verdade, foi já com o celular de André que eu peguei. Então, eu já bati aí tudo direitinho no liquidificador, coei. Aí, provei, vi que estava aguado ainda. Coloquei mais açúcar, a água gelada também não deu. Então, eu peguei mais aí do filtro. Aí, não coube tudo na jarra. Aí, eu coloquei num copo também. E já fui fazer o quê? Organizar pia de novo. Olhem aí, minha gente. O tanto de coisa, meu Deus. Depois vocês vão ver que eu ainda fico tentando fazer um malabarismo, um equilibrismo, né, na verdade, para caber tudo aí nesse escorredor. Por isso que eu gosto desse escorredor, por mais que ele esteja velho, todo arranhado, manchado. Eu gosto porque ele cabe bastante coisa. Apesar que a geladeira também dá um apoio, né, nas coisas para não cair. Mas mesmo assim, eu acho ele muito dividido. A parte de baixo aí, onde coloca tampa, essas coisas aí, onde eu coloquei a peneira mesmo, não é tão baixa, sabe? Entre essa parte e a parte desse primeiro andar aí, onde bota os pratos. Aí cabe bastante coisa. Gente, vocês vão perceber que é eu lavando aí e a câmera andando, porque eu coloco ele em cima daquele negocinho que gira de tempero. Então ele foi girando. Não sei não que viagem foi essa. Aí eu percebi e girei de volta. Gente, eu tinha esquecido de colocar a carne, mas também era super cedo. Pra vocês terem uma noção, 11 horas eu já tava com o almoço pronto. Então, eu acho que aí eram umas 10h40, 10h50. Aí fui colocar a carne pra assar. Como eu só fiz almoçar, olha, meu juízo tá ótimo. Como eu só fiz tomar café da manhã, demorar um tiquinho de nada ali no sofá e já ir começar a fazer essas coisas, eu não
Não demorei muito a fazer essas coisas, então foi super rápido que ficou pronto esse almoço. Meu amado aí, querendo cheirinho e abraços. Aí fui organizar essa parte aí do armário, que fica uma bagunça, né? Como a pia é pequena, tem coisa que eu vou jogando aí pra essa parte desse armário. Ele é o meu suporte na cozinha. Então vai ficando bem bagunçado. Cozinha toda finalizada. Pilha de prato lavadas aqui, a pia toda limpinha. Vou mostrar o almoço pra vocês. Aí organizei aqui também. O feijão eu acabei de abrir, mas a pressão já fazia um tempo que tinha saído. O feijão tá ótimo, eu acabei de provar. Bastante charque, eu fiquei com medo de ficar salgado, porque eu já tinha colocado o sal depois de ter colocado antes de ter colocado a charque. Mas não ficou salgado não. Aí aqui tem arrozinho com cenoura, macarrão com pimentão e uma saladinha cheia de variedade, com cenoura, com tudo, quase tudo. Aí eu vou cobrir com pano aqui, pra não posar mosca, porque pode ser que elas posem por esses buraquinhos e solte os ovos dela. E a carne tá aqui assando. E o suco gelando. Cabe no coisa não, amor, pra ficar gelado. Não cabe aqui não. Tu já testou? Só acredito vendo. Ixi, cabe mesmo não. Aí deu uma poncheira cheia e um copo ainda. Aí já está tudo pronto, vou ficar de buenas. E o banheiro, bebê? A coragem dele? Quase derretendo. E o banheiro lavado? Depois quando? Hoje? Alguém acha que esse banheiro vai ser lavado hoje? Deixem aí nos comentários. Comenta, André, vai-se bora lavar o banheiro. Gente, eu sei que eu já mostrei esse almoço pra vocês, mas deixei esse take porque eu fui tirar a foto pra capa, então achei muito bonitinho tudo junto, então vim mostrar de novo. Olha só que maravilha, gente. Que almoço colorido. Top, muito saboroso. Nós já organizamos aqui a casa. Após o almoço, o André lavou os pratos, eu guardei as comidas, coloquei também meu almoço de amanhã, salada, tudo direitinho. Aqui eu já tô fazendo uma pipoca, fazer pipoca doce. Aí aqui tá o açúcar e o leite em pó que eu vou colocar, acho que eu vou gravar pra vocês verem como eu faço. Aí aqui tá organizado, ali também só tá faltando levar o puff lá pro quarto. E aqui também eu já tirei as roupas, já dobrei também e já estendi ali os panos de prato. Os panos de prato que estavam no molho eu joguei na máquina pra enxaguar lá. Esqueci até de colocar pra lavar, né? Porque era pra mim ter esfregado e depois colocado pra lavar. Só que eu esqueci e botei só pra enxaguar, como se eu tivesse esfregado. Mas estão tudo limpinho. O molho eu coloquei um pouquinho de água sanitária, eu acho que deu uma clareada nas manchinhas que tinha. Aí ali tem uma gatinha camuflada, achando que tá na selva. O André tá com desejo de comer essa pipoca doce que ele ama. Aí eu coloquei aqui bastante óleo. Vou deixar estourar. Depois que estourar eu coloco o açúcar e o leite em pó. E quando acabou de pipocar o milho, eu percebi que tinha ficado bastante ainda sem estourar. Então eu tirei a pipoca que tinha já para não queimar, é claro. E coloquei mais óleo. Eu acho que é porque eu coloquei pouco óleo na primeira vez. Eu achei que tinha colocado bastante, só que também como eu coloquei bastante milho, acabei exagerando na quantidade, não estourou tudo. Assim que estourou tudo, gente, eu despejei novamente a pipoca que eu tinha separado e coloquei aí de volta. Vocês viram que eu tirei um pouquinho, né, numa bacia, porque eu deixei um pouquinho salgada para mim comer. Porque às vezes eu prefiro salgada, sabe? Então, gente, como demora um pouquinho esse açúcar caramelizar e eu sou agoniada, eu já fui colocando os ovos ali na batedeira pra ir batendo, que eu fui fazer brownie. Adivinhem, né, gente? Não é nem mistério mais aqui. E aí, gente, já tava os ovos ali batendo. E depois que eu coloquei o açúcar lá na batedeira. Enquanto eu estava batendo, eu já coloquei aí o leite em pó com a pipoca quente mesmo, gente. Caramelizou, já jogo o leite em pó. Aí ela já fica soltinha. Se deixar só o caramelo,
ela fica um cascão duro. Depois você tem que soltar ela depois de esfriar. E olhem como fica linda. E fica muito gostosa, sabe, gente? Muito, muito gostosa. Depois que eu aprendi a fazer assim, que André também comeu, viciou, viu? Fica pedindo direto pra me fazer e nem toda vez eu faço, gente, porque eu tenho preguiça, ele também não quer mexer. Diga, preguiça por preguiça, deixa quieto. Aí como hoje eu queria agradar ele, aí eu peguei e fui fazer. Aí coloquei aí o açúcar. Gente, eu vou deixar aí na descrição a receita para vocês conferirem, porque eu não lembro tanto das quantidades, não. Coloquei o chocolate em pó. Esse chocolate é 50%. Coloquei aí, mexi com a espátula para não fazer bagunça e voltei a bater com a batedeira. Eu acho que quando bateu com a batedeira, ele fica fofinho a massa, sabe? Aí assim, gente, eu achei ele muito bom. E eu acabei dizendo aí que ficou top, né? Que deu certo, super certo a receita. Mas eu ainda acho que ele não ficou aquela massa pesada, pesada. Olha, eu achei leve aí, coloquei mais farinha de trigo, mas mesmo assim eu achei que ou ia mais, ou não era para mim ter batido na batedeira. E eu até vi uma pessoa falando, uma mulher falando nas redes sociais, que brownie perfeito não bate na batedeira. Então eu acho que por isso também. Aí assim, ficou ótimo, gostoso. Só que a massa ficou fofinha, não ficou uma massa pesada, mas ficou muito saboroso. Depois eu joguei aí nessa forma maior e piquei chocolate também, meio amargo, para colocar no meio da massa. Então eu coloquei aí por cima e depois eu dei uma afundadinha nos que eu consegui afundar com um garfo na massa. Vocês vão ver aí tudo direitinho. Aí mudei também a forma. Antes eu fazia numa quadrada, que era a única que eu achava assim maior que eu tinha, que cabia no forno. Só que eu tinha esquecido que eu tinha essa daí. Então coloquei nessa que é maior ainda para ele ficar fininho a altura. E esse será que vai dar certo? Eu tô achando que sim, viu? Eu vou deixar até os 25 minutos certinho, certinho, nada mais. Se precisar eu acrescento. Tá boa, André, a pipoca? Acho que nem tua mãe te chaleirava desse jeito. Coloquei nessa forma maior também, que da outra vez eu coloquei numa quadrada menor. A farinha também de trigo, da primeira vez que eu fiz, né? Que eu fiz assim tudo do zero com os ingredientes. Ela tinha fermento e essa não tem. Vamos ver, pelo menos na embalagem não tinha dizendo nada sobre ter. Procurei de cima para baixo, de baixo para cima e não tinha. E vou colocar 180 graus. Bora ver se dessa vez der certo. O problema não sou eu, não. O problema é do universo. E dessa vez, finalmente, deu certo. Ó, ficou fofinho. E ficou a casquinha crocante. Ficou muito bom. E não ficou muito doce, não. Porque o chocolate é 50% e as 2 xícaras de açúcar eu não coloquei cheia, não. Vou pegar 2 pedaços pra mim comer ali. Aí separei 2 pedacinhos. Essas partes brancas é da farinha de trigo que eu passei na forma. Aí vou levar 2 pedacinhos pra mim comer ali, porque o bonito disse que quer um pedaço do meio, aí eu não quero dividir. Aí eu vou levar a maior quantidade. Se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal. Espero vocês no próximo vídeo.